Olá, gente querida, como vocês estão? Tá ficando meio repetitivo falar todos os dias da beleza de mais um dia friozinho, de outono bem ensolarado, não é? Que outono bem típico nós estamos vivendo aqui no estado. Bem que o inverno que se aproxima não nos leve de novo a mais um retrocesso no que diz respeito à pandemia. Que mais e mais a gente se cuide e possa se livrar deste problema sanitário tão grande. Com responsabilidade e cuidado individual, também com o avanço da vacinação, eu creio que devemos passar melhor este inverno do que o do ano passado. Aliás, em meio às dores e tormentos de muita gente, com quem sempre somos solidários e compassivos, vemos também muita coisa bonita, muita coisa legal acontecendo. Os relatos de apoio e de cuidado mútuo são infindáveis. A rede de retaguarda, de oração, entre nós tem sido de uma beleza extrema. Tanta gente cuidando uns dos outros, sendo e se colocando como sua retaguarda emocional, mental, espiritual. Isso é um testemunho que nós temos que dar, um testemunho muito importante, pelo menos entre nós, em nossa comunidade. A beleza de tanta gente também se importando dá sentido a uma organização e um grupo cristão, que se une a tantos outros grupos que também fazem a mesma coisa. Eu refiro-me a tudo isso hoje porque as senhas deste dia falam da importância de fomentarmos a esperança, de sermos portadores de boas novas, que elevam a moral, que produzem ânimo e a importante capacidade, vontade de seguir em frente, de levantar a cabeça e começar de novo. Para tanto, nós não precisamos negar a realidade das dores e do sofrimento que nos cercam, mas para ela encontramos o antídoto que esta outra realidade nos traz. Para ela, nós vamos levar a esperança, porque não queremos sucumbir diante das dores deste mundo. A senha do dia é uma palavra de Josué 14:8, que diz: "Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor." A palavra diz respeito a um contexto em que 12 líderes, um de cada tribo de Israel, haviam sido enviados a espiar a terra, a fim de tomarem posse da herança que o Senhor lhes prometera. Ao voltarem, 10 desses líderes só falaram dos obstáculos e das impossibilidades. Seu relato dizia que esta seria uma empreitada impossível de ser alcançada. Desesperaram o povo com as suas más notícias. Com um olhar humano, limitado, deixaram todos sem esperança. Desconsideraram o que Deus havia feito para tirá-los da escravidão em que viviam anteriormente no Egito. Sentiram-se então num beco sem saída. Apenas 2 deles, Caleb e Josué, não tiraram os olhos nem da realidade e nem do Senhor. Eles não negaram a realidade, mas confiavam no Senhor. E assim eles disseram que a coisa de fato seria complicada, mas não impossível. Que, pelo contrário, o mesmo Deus que os havia libertado do maior poder imperial da época, que era o faraó com o seu grande exército egípcio, como não completaria a sua obra diante das realidades e das forças muito mais fracas
e menores do que aquilo que haviam vencido no Egito. Como iria abandoná-los a esta altura, quando estavam às portas da terra prometida? Quem vocês acham que ganhou? Aqueles 2 que procuraram animar o povo? Ou os 10? Os 2 que queriam fortalecer a mente e o coração das pessoas para irem em frente, encorajando-as a manter a sua confiança em Deus? Ou os outros 10 que espalharam o pânico e o terror? O resultado foi que o povo desesperou. Começaram a elogiar a escravidão, desejaram voltar para ela, lembrando como eram boas as cebolas e os alhos que comiam no Egito. Enfim, paralisados pelo medo, deram muitos passos para trás. E a consequência foi que ficaram 40 anos vagando pelo deserto. Um longo tempo até que toda aquela geração que abandonou ao Senhor não mais existisse. Os mais velhos, os líderes, aqueles que deviam ter conduzido os mais novos na formação de um esteio de confiança e fé em Deus, morreram no deserto. Somente Caleb e Josué, os líderes que restaram entre os que alcançaram a promessa junto com a geração mais jovem. É um belo exemplo para os dias atuais. Nós estamos sendo propagadores do bem, das coisas boas que existem, da fé e da confiança em Deus, ou apenas nos limitamos a falar do mal que nos cerca? Conseguimos animar e fortalecer as pessoas em meio a essa realidade difícil, ou somos daqueles que apenas reproduzem o que é mal? Propagadores de notícias ruins e da desgraça. Nós não precisamos negá-la, como eu já falei, mas também não devemos estar entre aqueles que desesperam o povo, que fazem do seu pão de cada dia o que é mal e ruim. Infelizmente, notícia ruim é que dá ibope, como sempre se falou. Por isso, os noticiários, a imprensa em geral, se ocupa basicamente com isto, o tempo todo. Quem fica ouvindo o dia inteiro essas vozes só pode desesperar. Mas há esperança. Precisamos ter fé. Precisamos evidenciar muito mais o lado bom das coisas. E ele sempre existe. Como dizem as Escrituras, quão formosos são os pés daqueles que trazem boas novas, que falam da salvação. Como é bem-aventurado ou bem-aventurada a boca destes. Que o Senhor nos ajude a estar entre eles, tendo um coração compassivo, uma mão estendida para os que sofrem, mas justamente porque sofrem, não deixando de lhes anunciar a fé, a esperança e a salvação que temos em Deus. Concluo com a palavra da senha do Novo Testamento, de Apocalipse 3, 11 e 12, onde Deus diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Sim, haverá vencedores que estarão do lado do Eterno, para que ninguém tome a sua coroa. Que Deus nos ajude a estarmos entre eles. Que o Todo-Poderoso nos guarde e abençoe. Um forte abraço e até amanhã, se Ele assim o permitir.